Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa emocionante viagem à Guatemala, um país onde o calor das suas gentes e a beleza das suas paisagens fazem com que muitos turistas fiquem mais tempo do que planejavam. Dos seus mercados coloridos às suas impressionantes ruínas maias, vamos descobrir porque é que este lugar é tão cativante. Por isso, se prepare para mergulhar na vida guatemalteca e não se esqueça de gostar e inscrever para continuar a explorar o mundo conosco. A Guatemala, país de paisagens impressionantes e um rico património cultural, apresenta-se como um destino turístico que atrai milhares de visitantes todos os anos. Das majestosas ruínas maias aos mercados vibrantes e às tradições antigas, a Guatemala oferece uma experiência única que deixa uma marca indelével em quem a visita. No entanto, para além dos clichés turísticos, este país centro-americano tem um cotidiano fascinante que merece ser explorado e compreendido. A história da Guatemala é uma tapeçaria entrelaçada de culturas indígenas e da colonização espanhola. Os maias, que habitaram a região durante séculos, deixaram um legado monumental que ainda pode ser visto em sítios arqueológicos como Tikal e Quiriguá. Estas ruínas, com os seus impressionantes templos e estelas, testemunham o engenho e a sofisticação de uma civilização que floresceu no coração da Mesoamérica. Com a chegada dos espanhóis, no século XVI, a Guatemala sofreu uma transformação radical. A colonização trouxe consigo não só a evangelização e o estabelecimento de novas cidades, mas também um profundo impacto nas culturas indígenas que habitavam a região. Hoje, a Guatemala é um caldeirão de tradições, onde os costumes maias coexistem com influências europeias. A Guatemala é um país caracterizado pela sua diversidade étnica. Com mais de 20 grupos indígenas a falar línguas diferentes, cada comunidade contribui com a sua própria riqueza cultural para o mosaico nacional. Os povos maias, como os Quiché, Caciquel e Quechua, mantêm vivas as suas tradições através do vestuário, da música e da dança. O vestuário tradicional é um dos aspectos mais visíveis desta diversidade. As mulheres, em particular, usam trajes coloridos bordados à mão que refletem a identidade da sua comunidade. Cada desenho e cor tem um significado específico, representando a história e as crenças do seu povo. As festividades na Guatemala são uma explosão de cor e alegria. Desde as celebrações do Dia dos Mortos à Semana Santa, cada evento está repleto de rituais e tradições que fundem o religioso com o cultural. Durante a Semana Santa, as ruas se enchem de elaborados tapetes feitos de flores, serradura e outros materiais, enquanto os fiéis participam em procissões solenes. O Dia de los Muertos é outro feriado significativo, em que as famílias prestam homenagem aos seus entes queridos falecidos. As ofrendas são decoradas com flores, alimentos e fotografias, criando um ambiente cheio de amor e memória. Estas celebrações não são apenas momentos de recordação, mas também oportunidades para fortalecer os laços familiares e comunitários. A cozinha guatemalteca é um reflexo da sua diversidade cultural. Os ingredientes nativos, como o milho, o feijão e o pimento, são essenciais na alimentação diária. Pratos tradicionais como o pepián, guisado picante, o caquic, sopa de peru e os tamales são apenas algumas das iguarias que podem ser encontradas nos mercados e restaurantes do país. Os mercados são o coração da vida cotidiana na Guatemala. Em locais como o Mercado Central da cidade da Guatemala ou o Mercado de Chichicastenango, os visitantes podem mergulhar numa experiência sensorial única. As cores vibrantes das frutas e legumes frescos, o aroma do café moído na hora e a agitação dos vendedores criam uma atmosfera animada que o convida a explorar. Além disso, vale a pena mencionar a cultura do café na Guatemala. O país é conhecido por produzir alguns dos melhores cafés do mundo, cultivados nas terras altas, onde o clima e a altitude criam condições de cultivo ideais. As fazendas de café oferecem passeios onde o turista pode conhecer o processo de produção, desde a colheita até à chávena. A vida cotidiana na Guatemala é marcada por ritmos que variam consoante as regiões e as comunidades. Nas zonas rurais, muitas famílias dependem da agricultura para a sua subsistência. O dia começa cedo, com a madrugada, quando os agricultores se dirigem aos seus terrenos para cultivar milho, café ou outros produtos. Nas cidades, a vida é mais frenética. As ruas estão cheias de trânsito, vendedores ambulantes e pessoas que se dirigem para o trabalho. Apesar da agitação urbana, os guatemaltecos mantêm um forte sentido de comunidade. As praças são pontos de encontro onde amigos e familiares se reúnem para partilhar histórias e desfrutar do tempo juntos. A família desempenha um papel central na vida da Guatemala. As relações familiares são muito valorizadas e é comum ver várias gerações a conviver debaixo do mesmo teto. As refeições em família são ocasiões
especiais onde se partilham risos, anedotas e pratos tradicionais. Os valores familiares também se refletem nos costumes quotidianos. Por exemplo, o respeito pelos mais velhos é fundamental na cultura guatemalteca. Os jovens são educados para honrar os avós e os pais, criando um forte laço intergeracional que promove a coesão social. Fique conosco enquanto descobrimos histórias fascinantes e recomendações imperdíveis. E não hesite em deixar nos comentários as suas próprias experiências se já visitou este belo país. As mulheres guatemaltecas desempenham um papel crucial na sociedade. São muitas vezes a espinha dorsal das famílias, cuidando tanto da casa como do trabalho agrícola ou comercial. Apesar de enfrentarem desafios significativos como a desigualdade de género e a violência, muitas mulheres encontraram formas inovadoras de se capacitarem e de contribuírem para o desenvolvimento das suas comunidades. Surgiram organizações locais de apoio às mulheres em diversas áreas, desde a educação ao empreendedorismo. Estas iniciativas não só proporcionam formação e recursos, como também promovem uma rede de apoio entre mulheres que partilham experiências semelhantes. As mulheres indígenas, em particular, têm sido fundamentais na preservação das tradições culturais. Através da tecelagem e do artesanato, muitos encontraram formas de gerar rendimentos e, ao mesmo tempo, manter vivos os seus costumes ancestrais. A Guatemala emergiu como um destino turístico atrativo pela sua rica cultura e história. Contudo, para além das atrações turísticas tradicionais, existe uma tendência crescente para um turismo responsável e sustentável. Os visitantes procuram experiências autênticas que lhes permitam se conectar com as comunidades locais. Apesar do crescimento do turismo, a Guatemala enfrenta desafios significativos neste sector. As infraestruturas turísticas continuam em desenvolvimento, o que pode dificultar o acesso a determinadas áreas. Além disso, é essencial abordar questões como a sustentabilidade ambiental e o respeito pelas culturas locais para garantir que o turismo beneficie as comunidades sem prejudicar o seu património. Os turistas devem estar conscientes do seu impacto e optar por práticas responsáveis durante a sua visita. Isto inclui apoiar as empresas locais, respeitar as tradições culturais e minimizar a sua pegada ecológica. A música é parte integrante da vida da Guatemala. Dos ritmos tradicionais aos gêneros contemporâneos, a música reflete a diversidade cultural do país. As marimbas são instrumentos emblemáticos que se encontram em muitas festividades e celebrações. A marimba, considerada o instrumento nacional da Guatemala, é utilizada em diversas ocasiões sociais e cerimoniais. O seu som otimista evoca um sentido de comunidade e celebração. Além disso, gêneros como o rock alternativo e o reggae encontraram o seu lugar na cena musical contemporânea da Guatemala. A arte guatemalteca é uma manifestação rica e variada, que vai desde as pinturas às esculturas e ao artesanato. Os artistas locais utilizam uma vasta gama de técnicas e estilos para expressar a sua visão do mundo. O artesanato é especialmente valorizado pela sua qualidade e criatividade. Desde tecidos à mão a cerâmicas pintadas à mão, cada peça conta uma história única. Os mercados locais são ótimos locais para descobrir estas obras-primas e apoiar os artesãos locais. Apesar da sua beleza natural e riqueza cultural, a Guatemala enfrenta desafios sociais significativos. A pobreza continua a ser um problema persistente que afeta muitas comunidades rurais e indígenas. As oportunidades educativas são muitas vezes limitadas, perpetuando ciclos de desigualdade. A violência tem sido também um grande desafio no país. Apesar dos esforços para melhorar a segurança pública, muitas comunidades ainda enfrentam problemas relacionados com gangues e crime organizado. No entanto, há esperança no meio destes desafios. As organizações não governamentais trabalham incansavelmente para melhorar condições sociais e econômicas na Guatemala. Os projetos centrados na educação, na saúde e no desenvolvimento comunitário estão a ajudar a capacitar as comunidades mais vulneráveis. Apesar dos desafios que a Guatemala enfrenta, existe um espírito resiliente entre a sua população. A comunidade guatemalteca está empenhada em construir um futuro melhor para as gerações vindouras. A juventude guatemalteca está a desempenhar um papel ativo na mudança social através da arte, da música e do ativismo. O turismo responsável também desempenha um papel importante nesta mudança. Ao atrair visitantes interessados em aprender sobre a cultura local e apoiar as comunidades, se abrem oportunidades económicas que beneficiam todos. A vida na Guatemala é uma viagem fascinante, cheia de contrastes e histórias para descobrir. Desde as suas antigas tradições à sua vibrante vida cotidiana, este país cativa quem tem a sorte de o visitar. À medida que os turistas exploram as suas paisagens deslumbrantes e mergulham na sua rica cultura, tornam-se também parte do tecido social que faz da Guatemala um lugar especial. A Guatemala não é apenas um destino turístico, é um país cheio de vida, resiliência e esperança. O seu povo simpático e acolhedor deixa uma impressão duradoura em quem atravessa as suas fronteiras. Esta é a vida na Guatemala, um lugar onde os turistas não só visitam
visitam, mas também partem com memórias inesquecíveis e ligações profundas à sua cultura vibrante. E assim, concluímos o nosso passeio pela Guatemala, país onde os turistas ficam alojados para viver experiências inesquecíveis. Vimos a riqueza cultural, a hospitalidade das suas gentes e as paisagens que conquistam qualquer um. Se gostou deste vídeo e quer continuar a explorar destinos fascinantes, não se esqueça de gostar e se inscrever no nosso canal. Diga-nos nos comentários que zona da Guatemala gostaria de visitar ou o que mais o surpreendeu. Até à próxima aventura!